Se você encontrasse o pastor Eduardo de 5 a 7 anos atrás, o que você falaria pra ele, cara, de conselho? 5 a 7 anos atrás? Ele tá na sua frente agora. Deus nunca perdeu o controle. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de estarmos hoje aqui. O Senhor colocou no meu coração que os nossos grupos de crescimento, que já temos vários pelo Brasil, só que dependendo das coisas que você fala, você é reprovado pela sua boca. O último inimigo da sua prosperidade é a sua reputação. Pessoas sem reputação são livres. Quem não tem que preocupar com a reputação é livre. Quem tem que preocupar com a reputação o tempo todo é preso, é aprisionado, vive em uma prisão. Troca desejo por decidir. Porque quem deseja nunca alcança nada. Quem decide é que alcança. Deus nos mostra as recompensas para que a gente decida por elas. Eduardo, tem alguma coisa a ver com o fim dos tempos? Tudo isso e... Óbvio, Laodiceia. Já traz alguns indícios de que estamos no fim dos tempos. Laodiceia, juízo do leigo. Estamos aqui em mais um episódio do Diário do Mentor, com meu amigo, mentor, pastor Eduardo Reis. Prazer, viu, Henrique? Estar com você aqui. E vai ser um tempo de edificação esse nosso tempo aqui. Uau! Bora multiplicar reinantes? Com um cafezinho, né? Bom demais, saúde. E, meu amigo, eu acredito que eu vou inverter as perguntas que eu tinha preparado. Por quê? Fica à vontade. O que eu parei pra pensar? Tem um versículo famoso em Mateus 6,33, né? Que é buscar o reino dos céus, que todas as coisas serão acrescentadas. E tem um que fala, Mateus 13,44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ou seja, ele está falando que a gente tem que entregar tudo. Aqui também está falando que se você buscar o reino em primeiro lugar, tudo vai ser acrescentado. Logo, a primeira conclusão que eu tenho que é uma das coisas, acho que mais importantes que tem para a gente olhar nessa vida aqui na Terra. E eu vou já deixar então a pergunta para você. Como que você fez esse foco tão grande para o reino no seu ministério, que já faz muito tempo? E o que seria o reino? Qual que é a diferença de reino e salvação? Level 1 ou hard? Com certeza aqui é a raiz. Então, sem Nutella. Ok. Sem sombra de dúvida, o reino de Deus é o que de mais importante nós devemos buscar hoje. Não existe nada mais importante do que o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando nos ensina a orar ao Pai, ele diz, quando orarem, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. Uau. Veja, isso já revela que o coração de Deus nunca esteve em ajuntar aqui um povo e levar embora para o céu. Mas o coração de Deus sempre esteve em trazer o céu para a terra. Uau. Essa é a perspectiva a partir da oração do Pai Nosso, de que nós devemos orar e clamar a Deus para que o seu reino venha para a terra. E o que é reino, Henrique? Reino é governo. A palavra reino significa governo. Por isso que diz o texto, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Ou seja, Deus só reina aonde a vontade dele é feita. Deus só reina aonde ele tem governo. Então só existe reino de Deus onde há governo de Deus. O reino de Deus ele existe em 3 aspectos, tá? Vamos lá, 3 aspectos. Primeiro, semelhança, realidade e manifestação. O que é semelhança? Tudo que tem um aspecto exterior de reino de Deus, mas não tem vida interior. Ou seja, não tem vida em si mesmo. Vou dar um exemplo, mas nós poderíamos dar aqui milhares de exemplos. Um exemplo são as parábolas. As parábolas do reino. Lá em Mateus 13, por exemplo, nós temos só no capítulo 13, 7 parábolas acerca do reino de Deus. Uau. E essas parábolas têm um aspecto exterior de reino de Deus, mas não tem vida em si mesmo porque é apenas uma parábola, ok? Ok. E o reino de Deus também é realidade. Quando que o reino de Deus é realidade? Em nós que temos o Espírito Santo, porque já vivemos governados por Deus. Então, quando o texto diz, quando alguém te falar do reino, entenda que o reino não é aqui nem ali, o reino de Deus está em vós. Uau. Então, em que aspecto ele está em nós? Em realidade. Mas o reino de Deus também se manifestará, ou seja, ele é manifestação. Quando ele vai se manifestar? Quando o Senhor Jesus voltar.
sobre as nuvens com poder e grande glória. A Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse momento inicia o reino milenar, ou seja, os 1000 anos em que o Senhor Jesus vai reinar nessa terra. Não é num novo céu, numa nova terra, não. É nessa terra, na mesma terra que nós estamos. Haverá então a manifestação do reino de Deus. Esses são os 3 aspectos do reino de Deus. Quando diz o texto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas serão, como você diz, nós precisamos olhar com cuidado para o texto, porque o texto não diz isso. Ele diz algo parecido com isso. Uau. Ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, não todas as coisas, nem qualquer coisa, só as que estão descritas anteriormente. Só aquelas. Aquelas coisas serão acrescentadas. Qual que é a justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus é que o Senhor não entrega o reino, ou o galardão, ou a recompensa do reino, por afinidade, ele entrega por capacidade. Então, ou seja, quando eu mereço o reino, ele me dá o reino. Diferente da salvação, que é um presente de Deus dado a todo aquele que crê. É a graça. Então, lá em Efésios capítulo 2, verso 8, diz o seguinte, ó, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem por meio das obras, para que ninguém se glorie nelas. Uau. Entende? Então, a salvação, ela é um dom de Deus e nos é dado pela graça. Como que nós podemos definir graça? Podemos definir graça de muitas maneiras. Uma maneira que eu gosto de definir a graça. Graça é tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Bom. É quando eu dou tudo em troca de nada, ou seja, esperando nada de alguém para alguém que nada merece. E quando nós amadurecemos um pouco mais, ou seja, quando a graça não é apenas essa graça salvífica, essa graça da salvação, é a graça que também me capacita a viver a vontade de Deus, então eu digo que a graça é o poder que Deus me dá de viver a sua vontade. Porque nenhum homem pode viver a vontade de Deus. Só existe um homem que foi capaz de viver a vontade de Deus e esse foi Jesus Cristo. Então, como que eu faço para viver a vontade de Deus? Cristo em mim vive a vontade de Deus, o Eduardo não. Não. Por isso que a cruz de Cristo existe para a morte do meu eu, para a morte do meu ego, como que ele diz? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, é um convite para que você venha sem você. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. De que cruz fala? De morte. Essa é a morte da alma, entende? Como está escrito lá em Tiago, né? Deixando para trás toda a superfluidade de malícia, prossigamos e recebamos com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. A salvação da alma acontece com a morte do ego. Ou seja, quando eu morro para mim, então a minha alma é salva. Olha como ele diz, quem quiser salvar sua alma, perdê-la. Mas quem perdê-la por amor de mim, acha-la. Então, quando eu perco, eu ganho. Uau. Então, o reino de Deus é isso, é o governo de Deus. E quando Deus não governa, é reino dos homens, porque somos nós que governamos. Então, às vezes, muitas pessoas são falsos reinantes, porque eles dizem que estão no reino de Deus, mas quem governa a vida deles são eles mesmos. Só existe reino de Deus em mim se é Deus quem governa a minha vida. Ficou claro essa parte? Muito claro. Esse cara aí que tá vivendo com a própria força, entre aspas, do braço, ele pode ter sido abençoado também? Tá, chegar onde chegou? Com certeza, né? Ele tem um detalhe. Todo aquele que é salvo, vou colocar de uma outra maneira para ficar mais simples. Todo aquele que reina é salvo, mas nem todo salvo vai reinar. Uau. Vou falar de novo. Todo aquele que reina é salvo, Sim. mas nem todos os salvos vão reinar. Esse que anda pela força do seu próprio braço, governando sua própria vida, é aqueles a quem o Senhor vai dizer. Eles vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, fizemos milagres, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados para a salvação, poucos são escolhidos para reinar com Cristo. Essa parte aí é para ser hard ou leve? Se você quiser. Quanto mais hard você quiser, mais hard. Tem muita gente que... Vou pegar leve por enquanto, mas tem umas coisas guardadas aqui que vai ser pesado. Tem muita gente que acha que esse trecho tá falando do inferno, né? Mas eles não entendem muitos salvos vão uma coisa é você isso. estar fora do reino e outra coisa é você não ter salvação. Okay? O homem é um ser tripartido. Okay? Ele é espírito, alma e corpo. Essa é a tricotomia do homem. Então, se você ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, vai estar escrito assim, ó. E que o mesmo Deus de paz vos guarde em tudo, e que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados, guardados
integramente para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau. Então o homem é espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo. Ou seja, esse e é um agente que adiciona. Então, quando você pega uma boa tradução bíblica, vai estar assim: que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo, mostrando que não são sinônimos, mas sim é um agente que adiciona, é espírito mais alma mais corpo. E por que que nós temos que entender o homem como sendo tripartido? Nós precisamos entender o homem como sendo tripartido, até por sua formação. Veja, em Gênesis capítulo 1, nós temos o mundo da criação, Gênesis capítulo 2, nós temos o mundo da formação, ou seja, Deus cria o homem no capítulo 1 de Gênesis, mas só vai formar no capítulo 2. Deus cria a mulher no capítulo 1, mas só vai formar no capítulo 2. Diga-se de passagem, Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo. Uau. Não foi criado um primeiro e outro depois, eles foram criados ao mesmo tempo, né? Então, Gênesis 1, 26, 27 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e diz o texto que fez Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, homem e mulher os criou. Uau. Então ele criou os dois ao mesmo tempo. Se você pegar Gênesis capítulo 5 a partir do verso 1, vai estar escrito: esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Os dois foram chamados Adão. Por Deus foram chamados Adão. Então Adão é o nome próprio do homem Adão, mas também é a palavra hebraica Adam para a humanidade. Uau. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher ao mesmo tempo, chamou os dois de Adão. Quem chamou ela de mulher foi Adão quando viu ela pela primeira vez, porque ele estava num sono profundo. Deus abriu o lado dele, tirou a costela, da costela, formou a mulher. Quando ele viu ela, ele disse: essa sim, é carne da minha carne, osso dos meus ossos, por isso ela é chamada mulher. Depois do advento do pecado, Adão vai mudar o nome dela para Eva, Uau. que quer dizer vida, né? Porque ela gerou vida, porque ela foi mãe. Então, quando ela se torna mãe, e quando ela se torna mãe, ele chama ela de Eva, que é vida. Mas ele não tinha visto ela antes, quando já tinha sido criada, mas ele não tinha visto ainda. Não, porque ela não tinha sido formada. Ou Então, seja, no capítulo criou, 1, mas Deus não formou. cria, no 2 ele forma. Então, capítulo 1, Deus cria. No capítulo 2, Deus forma. E quando Deus forma, nós vemos o homem tripartido. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, Gênesis capítulo 2, verso 7. Tá? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ou seja, o pó da terra ali, em hebraico, é basar. Deus manipulou a terra e fez um corpo inanimado, sem vida. Bom, no verso de número 6, diz que subiu um vapor da terra e regava toda a superfície dela. Então, Deus, no verso 7, formou o homem de uma terra que estava úmida. Por isso que a gente costuma dizer que Deus formou o homem do barro. Ok? Então esse boneco de barro, ele não tem vida. Como que Deus faz para dar vida nele? Deus sopra. E o sopro de Deus, o ruá, é o Espírito de Deus. Ele sopra pelo seu Espírito a Neshama. Em hebraico, Neshama, em português, foi traduzido como fôlego de vida ou espírito humano. O fôlego de vida, ele vai soprar dentro da matéria. Então, a junção da Neshama com o basar, ou seja, do fôlego de vida, do espírito humano com o pó da terra, traz à luz um terceiro elemento, que é a Nefesh, a alma vivente. Então, ou seja, o homem se torna alma vivente. Então, Gênesis capítulo 2, verso 7 está assim, ó. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Ó, tá dentro de Deus, ele vai soprar, ele vai pôr para fora. Então esse sopro divino é que introduz o espírito humano na matéria, e a junção da matéria com o espírito traz à luz o terceiro elemento, que é a alma vivente. Uau. Então, Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem é uma alma vivente. A partir desse momento que Deus sopra, ele se torna alma vivente, Nefesh. E essa alma vivente tem dois corpos. Um corpo natural para interagir com o mundo natural, um corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual. Por isso que todo ser humano é um mediador entre esses dois mundos. Porque eles são os únicos seres em todo o universo capazes de interagir simultaneamente nesses dois planos de existência, o espiritual e o natural, de forma consciente. Uau, fantástico. Então, irmão, só um pouquinho antes da próxima pergunta, ó, quem dá like e se inscreve vem de mais mentoria. Não esquece de clicar aqui e fazer a sua inscrição no nosso canal para você não perder os próximos episódios. Lá em Efésios capítulo de número 1, verso 4, diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Veja, antes da fundação do mundo você já existia. E você já estava em Deus. Então ele te sopra para dentro da matéria. Isso nós chamamos, e os estudiosos chamam, de o sopro da vida. Ou seja,
não é gerada uma vida se Deus não sopra. Então é a lei do espírito de vida. Deus tem que soprar o espírito de vida para que seja gerado uma vida. E agora a ciência provou que o óvulo da mulher não é fecundado pelo espermatozoide que chega primeiro, mas pelo eleito, pelo escolhido. Entende ou não? Então, quando você já sai escolhido, porque Deus te escolheu nele, Amém. antes da fundação do mundo. Então, a ciência só está provando o que a Bíblia já sempre ensinou. Sensacional. E nós podemos ver também que esse espírito humano, ele é um corpo e não é o próprio ser. O ser é a alma. Em algumas traduções, Gênesis capítulo 2, verso 7, vai estar escrito assim, ó. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser um ser vivente. Ou alma vivente, que em hebraico é nefesh. Que loucura. Agora, lá em Jó, no capítulo 32, verso 8, diz o seguinte, que Deus soprou o espírito no homem e o homem se tornou entendido, entende? Isso nos mostra que esse espírito ali de Gênesis 2:7 não é o espírito de Deus no homem, é o espírito do homem no homem. Então, como que diz lá em Jó, capítulo 32, verso 8? Na verdade, há um espírito no homem. O homem não é o espírito, há nele um espírito, existe nele um espírito, que é um corpo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que há corpos celestiais e esses corpos celestiais se diferem em glória, ou seja, uma estrela se difere em glória de uma outra estrela, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. E vai dizer também que os corpos do homem, o homem tem dois corpos, o natural e o espiritual, também se diferem em glória, que o corpo mortal tem uma glória e o corpo espiritual tem outra glória. Aí vai dizer o seguinte, se existe corpo natural, existe também corpo espiritual. Por que disso? Por causa da chamada lei da existência de todas as coisas. Lá em Hebreus 11, verso 3, nós temos um texto que diz o seguinte: pela fé nós cremos que pela palavra de Deus os mundos foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, tudo o que é visível não veio do visível, veio do invisível. Então existe um paralelo entre esses dois mundos. Qual é o mundo? O mundo invisível e o mundo visível. Todas as coisas no mundo visível, igual esse copo, é uma cópia, sombra, figura e modelo de um original que existiu primeiro no mundo espiritual. Por isso que quando Deus vem aqui na Terra e dá ordem, a Terra produz a árvore que dê fruto, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Porque no mundo invisível, Deus já viu. Uau, tem tudo a ver com até mentalização, de você saber que quando você teve a visão, vai vir a provisão e as coisas vão acontecer. Glória a Deus, sensacional. Deus viu tudo primeiro, né? Uhum. Gênesis capítulo 1 não é o mundo da criação? Então, Gênesis capítulo 2 não é o da formação? Sim. Então, primeiro Deus tem toda a visão clara de tudo que está sendo criado e depois ele começa a formar. Deus cria para fazer. Sim. Ele não faz e criou. Ele cria, depois faz, entende? Então, primeiro Deus tem um blueprint, depois ele inicia a formação. A gente entrando nesse ponto, se Deus ele já é onipresente, ele tem, não existe tempo, né? Futuro, passado, ele já tem toda a visão. Ele tem um propósito para cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio. E daqui a pouco eu já vou até fazer o gancho do que isso pode ter a ver com um empresário, um mentor, uma pessoa que está assistindo a gente. Aqui já tem uma dica muito boa, né? Para um mentor, para um empresário. Se Deus precisou se organizar e ter um blueprint, imagina a gente. Primeiro projeto, depois execução. O cara já entra para dentro, né? E não quer saber de projeto, tudo se torna mais difícil. Uau. Se Deus precisou projetar, imagina a gente. Uau, sensacional. Então fica a dica aí, projete. Tenha seu mapa mental aí, tenha seu blueprint, tenha sua programação de como você vai fazer as coisas. E Eduardo, planejamento. Ele já planejou um propósito para mim, para você, para quem está aqui assistindo. Vamos dizer, aquela visão de você ser obediente a Deus, a vida vai ser muito mais fácil, entre aspas, porque você vai estar no favor de Deus. Como que é isso com relação a eu, no meu livre-arbítrio, sair talvez do propósito de Deus, ou eu entender o que Deus quer para mim, eu ser obediente e conseguir chegar em algo muito maior? Como que seria isso? Já foi criado no embrião todo esse propósito? Nós temos medo, os seres humanos, nós temos medo de sermos eficientes. Uau. A gente tem medo de ser eficiente. O pecado parece que roubou de nós, e parece não, né? Eu tenho certeza que ele roubou de nós a consciência de que Deus nos criou para a eficiência. Uau. Então,
como eu tenho medo de ter sucesso, como eu tenho medo de dar certo, como eu tenho medo de fazer as coisas elas acontecerem, então eu atribuo tudo a Deus. Eu vou jogando tudo na conta de Deus, eu vou jogando tudo lá no colo dele, ok? E aí eu chamo os meus propósitos de propósito de Deus, porque eu tenho medo de encarar que eu sonhei e vou fazer. Uau. Ok? Ou seja, nós construímos o nosso futuro, não é Deus que constrói, nós é que construímos. Agora, construímos debaixo da bênção de Deus, construímos debaixo da palavra de Deus. E se você ficar sentado, não vai construir nada. E você pode ser o homem mais santo do mundo que você não vai construir nada. Quem constrói? Quem vai arregaçar as mangas, vai trabalhar e constrói seu futuro. O futuro quem construímos somos nós. Nós fomos criados para alta eficiência, para alta performance. Sensacional. Nós não fomos criados para ficar sentados esperando as coisas cair do céu. Não. Quem foi assim foram os crentes que saíram do Egito e ao serem castigados no deserto porque murmuraram, Deus mandava maná do céu. Uau. Mas o maná não era uma bênção, era um castigo. Loucura. Eles não podiam guardar. Pega essa. Era um castigo, não era uma bênção. Eles não podiam guardar. Se eles não acordassem cedo antes do sol nascer e colhesse, ele cheirava bicho e ele derretia, cheirava bicho e estragava. Derretia, cheirava mal e dava bicho. Uau. Tinha que colher antes do sol nascer. Então isso não era uma bênção. E não podia nunca guardar para outro dia. Todo dia. Daí vem a ideia da expressão no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Aham. Que no original, quando Jesus disse isso, ele disse: o pão que eu não posso colher no sábado me dá hoje. Aí nós acabamos chegando nisso, né? O pão de cada dia dai-nos hoje. Que é o maná que cai todo dia. Mas nesse caso, o maná não era uma bênção. Então falar o maná de cada dia... Claro, porque... Por que Deus deu uma maná para eles? Porque eles murmuraram. Uau. E como castigo, Deus deu o maná. Porque teoricamente já era para ter chego na Terra E Prometida, sabe né? qual que é a maior Sim, parte do castigo aí? A maior clareza que você tem do castigo é que eles nunca podem ajuntar. Uau. O maná não podia ser guardado de um dia para o outro que É estragava. uma provisão para eles sobreviverem. Momentânea todo mas... dia. Então eles vão ter que aprender, como murmuraram, vão ter que aprender a confiar em Deus todo dia, o pão de todo dia. E eles só vão poder começar a acumular lá em Canaã, quando eles entram na Terra Prometida. Ou seja... Aí quando entram na Terra Prometida já entram colhendo, porque eles entram num tempo do ano que é Abib, e que geralmente é traduzido por primavera, mas não é primavera. Abib quer dizer cevada e amadurecimento. Uau. E a cevada é conhecida na Bíblia como o pão do pobre, porque nasce naturalmente na terra de Israel. Quando eles entraram, a terra estava cheia de cevada, eles entraram colhendo. Por isso que Deus diz: quando entrares na terra e colherdes a vossa messe, então trareis a mim o molho das primícias. Porque eles entraram colhendo. Ninguém entra no centro da vontade de Deus plantando, você entra colhendo. Uau. Aliás, presta atenção, a bênção de Deus é não ter que plantar. Uau. Por que o homem teve que plantar? Castigo. Quando Deus criou o homem, Deus plantou um jardim e colocou o homem lá. Então, ou seja, Deus criou o homem e depois criou um jardim para o homem. E quem plantou o jardim? Deus. Gênesis capítulo 2, verso 8. Então plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Lembre-se, o Éden não é um jardim. Um jardim é que foi plantado no Éden. O Éden não é o jardim. Éden é a palavra hebraica para terra fértil, terra deleitosa, terra de delícias. Assim era a terra antes do pecado. Não tinha espinhos, não tinha abrolhos, não tinha espinhos, nem coisas amargas. Era um Éden. Nesse Éden, Deus plantou um jardim para as bandas do Oriente, o leste, lugar de onde o sol nasce. Oriente, luz, Oriente, lugar de onde vem a luz. Então Deus planta um jardim no Éden, para as bandas do Oriente, e põe ali o homem que havia formado. Veja, o homem já tinha sido formado quando Deus planta o jardim, o que prova que Deus não criou o homem para as coisas, e sim as coisas para o homem. Uau. Então dá para... Vou falar de novo para você pegar essa daqui, porque essa é muito forte, senão o pessoal vai perder. Vou dizer de novo. Quem é o cara escasso? É aquele que pensa que as coisas são para ele. Uau. O cara escasso é aquele que pensa que ele existe para as coisas. Ou seja, ele inverteu. Quem é o cara abundante é aquele que entendeu que as coisas são para ele. Uau. Deus plantou o jardim para o homem e não o homem para o jardim. Uau. Sensacional. Entende? Deus primeiro cria o homem, depois planta o jardim e coloca o homem ali. Quem plantou o jardim? Deus. Quem colheu? O homem. E essa é a bênção. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta as dores de um dia fadigante de trabalho. Quando o homem peca, aí Deus fala para ele: agora você vai comer do suor do teu rosto. E com dores você vai prover a sua casa, porque ninguém chega no final de um dia de trabalho sem sentir dores no corpo. Uau, sensacional. Então, ou seja, plantar é o castigo, trabalhar é digno, mas faz parte do castigo, porque Deus criou. Não existe o 8º dia da criação. Já procurou na Bíblia o dia 8º da criação? Não existe o dia 8º. A Bíblia só vai até o 7º, porque o 7º dia era para ser um descanso eterno. Nós deveríamos viver eternamente no desfrute do Senhor. Por isso que o desfrute é um negócio tão poderoso. Quando você desfruta, você aciona a essência de Deus no homem.
Uau, glória a Deus. Deus criou o homem para desfrutar. E a maioria das pessoas não consegue desfrutar, mas antes de eu entrar nisso... O pecado não nos deixa desfrutar de nada. Uau. O pecado roubou do homem o desfrute. Se nós não tivéssemos pecado, você nunca ia contar o dia 8º da criação. A criação era para ter 7 dias e nós deveríamos passar um dia eterno, que é um Shabat eterno, um descanso eterno, desfrutando de tudo que Deus criou para nós. Agora, Eduardo, você falou que eles entraram na Terra Prometida e colheram antes. Então é possível... Eles entraram colhendo. Então é possível, mesmo depois do pecado de Adão, a gente viver isso, esse colher de abundância de Deus, esse favor de Deus. Toda vez que você entra no propósito de Deus, você entra colhendo. Uau. E veja, Ou seja, ser obediente. Não é no meu propósito, é no propósito de Deus. O que era Canaã para eles? Cristo. Quando eles entram em Canaã, é como se eles tivessem entrado em Cristo. Uau. Então, quando eles entram em Cristo, eles começam a colher daquilo que Cristo tem para oferecer. Eles colhem daquilo que a terra tem para oferecer. Quando eu entro em Cristo, eu começo a colher daquilo que Cristo tem para me oferecer. O que Cristo tem para me oferecer? Vida. Vida em abundância. Zoe, do grego zoe. Você sabe que tem 3 palavras gregas para vida, né? No Novo Testamento. Zoe, que é a vida no espírito, psique, que é a vida da alma, e bios, que é a vida da carne. Uau. Ou seja, o homem é espírito, alma e corpo. Então, toda vez que você vai falar de salvação, você tem que ver qual parte Deus está falando. Se ele está falando da salvação no espírito, se ele está falando da salvação da alma, ou se ele está falando da salvação do corpo. Qual que é a diferença dos 3? A salvação do espírito acontece pelo novo nascimento, quando o Espírito de Deus se funde com o seu espírito, como tem 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, que diz que aquele que se une ao Espírito do Senhor se torna o mesmo espírito com ele. Então, o novo nascimento é a salvação do espírito. A pessoa aceita Jesus. A palavra enxertada em nós vai promover a salvação da nossa alma, ou seja, quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus. Uau. Então, a nossa alma é salva. E, por último, na ressurreição dos mortos, nosso corpo de pecado será transformado em um corpo incorruptível de glória, e esse corpo de glória é a salvação do corpo. Mas peraí, então, o último a ser salvo é o corpo. Deus começa a salvação pelo espírito, depois pela alma e, por último, no corpo. Mas se o cara aceita Jesus e não se sujeita à obediência a Deus para a salvação da alma? Se ele não se sujeita à obediência, ele vai ser levado ao tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é um lugar para julgar ímpios e nem para julgar acerca da salvação, porque lá só vai salvos. Já tá antecipando. O tribunal de Cristo vai julgar as obras de cada um. E se essa pessoa não teve boas obras, e essas boas obras estão ali para nós, simbolicamente representadas como ouro, pratas, pedras preciosas, boas obras, e as más obras como madeira, feno e palha. E o texto diz que todos nós passaremos pelo fogo, e o fogo vai provar qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém realizou tem que sobrar ouro, passar pelo fogo, ou seja, se for ouro, prata, pedra preciosa, vai passar. O que acontece com o ouro no fogo? Sai a impureza, fica só aquilo que é precioso. A prata, a mesma coisa. E as pedras preciosas, quando você passa elas pelo fogo, elas ganham cor melhorada. Elas melhoram sua cor. Veja, já a madeira, feno e palha, só sobra cinza. Isso aí não sobra nada. Então, o que o texto diz? Que se a obra de alguém passar pelo fogo, ele vai receber galardão, ou seja, recompensa. Mas se a obra se queimar, todavia essa pessoa será salva como que através do fogo, ok? E ela sofrerá dano. Então, existe um dano para quem não viveu segundo a vontade do Senhor e foi salvo. Os salvos, ok? Uma vez que eles são salvos, não há mais possibilidade deles se perderem. Certo. Porque a salvação não é só te livrar da condenação do inferno. Quando você foi salvo, aconteceu um montão de coisa que não pode mais ser revertido. Por exemplo, o Espírito de Deus se uniu ao seu Espírito, isso não pode mais se separar. Vocês agora são um, não é mais dois. Um só corpo. Claro, Deus não se divorcia, entendeu? Essa palavra para Deus não existe. Então, aquele que se une ao Espírito de Deus se torna o mesmo Espírito com ele. Veja isso na versão humana, né? Por essa causa deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá, se ajuntará a sua mulher e serão os dois uma só carne. João 4:24 diz que Deus é espírito. Como Deus não pode se unir na carne, ele se une no espírito. Só que ele nunca separa. Ok, quando você nasce de novo também, você passa a ser filho de Deus. Você recebe a própria natureza de Deus. Você passa a ser filho de Deus. E você nunca pode deixar de ser filho. Um filho você pode deserdar, ok?
Mas se fizer o exame de DNA, vai dar que é seu. Nunca vai deixar de ser seu. Filho é filho. É seu filho. Então, um filho de Deus nunca vai deixar de ser filho de Deus. E aí, e temos inúmeros argumentos aí, né? É que nós temos muita coisa para falar ainda. Bora para cima. Mas essa questão a gente... Eu acho que você não achou que ia chamar um tagarela pro seu podcast. Eu falo muito. Na verdade, eu ia te perguntar essa, cara. A gente já tá antecipando, tá maravilhoso, cara. Eu quero já aproveitar, então, o embalo que a gente entrou nisso. Que o homem vai ter essas obras provadas? Quando ele morre. E quando o homem morre? Tiago 2,26 diz que quando o espírito do homem deixa o seu corpo, o homem é morto. Aí Hebreus 9,27 diz que vem depois disso o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após isso o juízo. Então, em Tiago 2,26 diz que o homem morre quando o espírito dele deixa o corpo. Se o espírito deixa o corpo, a alma sai acoplada ao espírito. Como esse homem não tem mais uma interação com o mundo natural, ele morreu para esse mundo. Eu sei que tem gente, né, principalmente o pessoal dessa teologia mais antiga, eles acham que o corpo volta para a terra, o espírito volta para dentro de Deus e a alma que vai para o céu, para o inferno. O que não é possível, porque ela precisa de um corpo. A alma não é um corpo, ela precisa de um corpo, entende? Então, quando diz assim, que quando o homem morre, o corpo volta ao pó como era e o espírito volta a Deus, não é para dentro de Deus, é estar à disposição de Deus como era antes do homem nascer. Porque antes do homem nascer, quem imperava era a vontade de Deus. Quando você nasce, a sua vontade começa a imperar. Ok? Mas quando você morre, a vontade de Deus volta a imperar, você está à disposição dele. E quando você morre, vem o juízo. Ainda que não venha o julgamento, já vem o juízo. Ou seja, se você está condenado, já vai diretamente para o inferno, que não é o lugar onde aqueles que estão condenados vão passar a eternidade. O lugar onde os condenados vão passar a eternidade é o lago de fogo. O inferno é só a sala de espera para o julgamento. Então você vai ver lá em Apocalipse, no capítulo 20, que o inferno devolve os seus mortos para serem julgados no juízo final. Depois eles são lançados no lago de fogo, entende? Então o inferno é uma sala de espera para quem está esperando pelo julgamento. Mas imediatamente quando você morre, vem o juízo. Se você está salvo, vem os anjos de Deus e vão te conduzir ao paraíso. Antigamente, na catótera, ou seja, nas regiões baixas da terra, que eram divididas em 3 partes, né, que era o Sheol, o Tártaro e o Hades. Veja que tudo isso vem da cultura grega, né? Ou seja, nós temos o Novo Testamento, ele está todo, empapuçado da cultura helenista. Hades é o deus do submundo dos gregos, né? Tártaro é o lugar onde os anjos estão aprisionados, é um grande abismo. Então nós vemos Jesus contando a história de Lázaro, um mendigo que ficava na porta da casa de um rico, que se arregalava todos os dias esplendidamente, vestido de púrpura, e Lázaro desejava comer as migalhas que caíam da mesa desse rico, e os cães vinham lamber suas chagas. O mendigo morreu, a Bíblia diz que pelos anjos foi conduzido ao seio de Abraão, aconteceu que morreu também o rico e foi levado ao inferno. E é louco que ele fala. Veja que a Bíblia conta a operacionalização do reino da luz, mas não nos conta a operacionalização do reino das trevas. Mas com certeza, anjos do mal conduziram ele ao inferno. Mas Lázaro está no seio de Abraão, o rico está no inferno, levanta os olhos e vê a Lázaro. Não tinha salvação. Ele não tinha salvação, mas era filho de Abraão. Aí fica... Era filho de Abraão. Era filho de Abraão. Aí ele olha, levanta os olhos, ele vê lá no Sheol, tem o Tártaro entre o Sheol e o Hades, ele vê Abraão e a Lázaro no seu seio, ele grita: Pai Abraão, para Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Veja, a alma não tem dedo. Então o espírito está lá, o espírito humano. Molhar a ponta do dedo em água e me refrescar a língua. Veja, a alma não tem língua. Uau. E o nosso corpo físico, ele é criado como cópia, modelo e figura do espiritual. Ou seja, o espírito está lá e a alma. O espírito lá e a alma também. Aí ele diz: manda a Lázaro molhar a ponta do dedo em água e refrescar a minha língua, porque estou atormentado nessas chamas. Aí Abraão falou para ele: filho, lembra-te que na tua vida você teve os seus bens e Lázaro os seus males. Agora ele está consolado e você em tormento. Parando aqui agora o nosso episódio para falar para você que é um empresário, um profissional que já entendeu que tem muito conhecimento para transbordar, para multiplicar outras pessoas, multiplicar reinantes, multiplicar o seu talento através da sua mentoria. Por 3 dias na imersão, formação de mentores, vou te ensinar a criar uma mentoria, se posicionar e ao mesmo tempo vender ela de forma consistente, previsível, todas as semanas. Produtos de 30, 50, 100 mil reais ou mais, enquanto você impacta pessoas, constrói seu legado e potencializa o seu propósito. Então, aqui embaixo na descrição tem um link para você preencher a ficha de interesse para a próxima edição da IFM.
A gente se vê lá. O que tem a ver ele trazer essa parte de que ele teve os bens e o Lázaro... Os males. O que tem a ver falar... Porque, assim, uma coisa ele não ter tido a salvação, outra coisa é ele ter tido os bens. Por que ele traz essa? É porque ele teve os bens e Lázaro somente males. Ok? Sim. Agora Lázaro está consolado. E ele não. Ele quis dizer que não é aquilo que vai dar a salvação. Não. Ele quis dizer que a salvação não salva ninguém. Ele quis dizer que as riquezas não salvam ninguém. Sim. Ok? Mas elas poderiam ter sido utilizadas de outra maneira. Bom. Entende? Aí já era pra obra, né? E ele não utilizou. Agora, o que levou ele para o inferno não foi ser rico. Não foi ser rico. Porque ele vai gritar, pai Abraão, manda alguém dos mortos ir até a casa de meu pai. A alma tá lá porque a memória tá na alma, vê? Ele tá lembrando da casa do pai, sentimento faz parte da alma, memória faz parte da alma. Manda alguém dos mortos na casa do meu pai porque eu tenho 5 irmãos. Aí ele vai se compadecer dos irmãos. Esse sentimento de compadecer dos irmãos tá na alma. Eu tenho 5 irmãos para que alguém dê testemunho para eles deste lugar, para que eles também não venham para este lugar de tormento. Aí Abraão vai dizer assim, olha, filho, eles têm a Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? Moisés é a lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E os profetas, ou seja, é a Bíblia daquela época. Em outras palavras, Abraão falou para eles têm a Escritura, eles têm a revelação de Deus lá. Ouçam. Aí ele diz, não, Abraão, não, mas se alguém dos mortos for, crerão. Por que ele diz isso? Porque ele também tinha uma Bíblia. Uau, ele pensou... E o que levou ele para lá? Foi não crer na palavra de Deus. Uau, forte, hein? Não foi ser rico. Sim, faz sentido, total. Mas ele podia ter usado a riqueza dele para fazer amigos, não está escrito assim? Sim. Das riquezas de origem iníquas, fazer amigos para que esses vos recebam nos palácios eternos? Ele não usou. Uau, fantástico. Vai dar o toque para ele, ó, você teve seus bens, Isso aí... o lado só os males, agora ele está consolado. No mordomo infiel. Ué. Mas depois a gente vai lá, porque isso aí é poderoso, tem que falar dele hoje. Eu quero saber o seguinte, a salvação, você acabou de falar para mim, que tem o corpo, a alma e o espírito. Então... Por isso que o evangelho é primeiro o evangelho de Deus, depois o evangelho da graça de Deus e depois o evangelho do reino de Deus. Não é a mesma coisa. O evangelho de Deus é a boa notícia que o Pai tem para dar. O evangelho da graça de Deus é a boa notícia que o Filho tem para dar. E o evangelho do reino de Deus é a boa notícia que o Espírito Santo tem para dar. Entende ou não? Então, ou seja, evangelho não é boa notícia? Cada um tem uma. O Pai tem uma, o Filho tem outra. Qual é a primeira? O Pai ele amou o mundo de tal maneira que ele vai dar o seu único filho. Uau. Então essa é a boa notícia do Pai. Eu dou meu filho. E a boa notícia do filho é ninguém me tira a vida, mas eu a dou. E a do Espírito Santo? Venceu a morte. Se você ouvir o Espírito Santo, você vai vencer e vai receber a sua recompensa. Vai reinar. E aí uma pessoa... Porque quem fala às 7 igrejas não é Jesus? Porque João está em Patmos, tem um arrebatamento, né? No capítulo 4, ele vê o céu aberto, uma porta aberta no céu, ele é arrebatado ao céu, então o próprio Senhor Jesus fala com ele, glorificado, no céu. Vai pro terceiro céu, né? E aí fala, escreve aquilo que veio e manda as 7 igrejas que estão na Ásia, Éfaso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, certo? Então, ele vai escrevendo o que Jesus está dizendo endereçado ao anjo da igreja. O anjo aí não é o pastor da igreja e nem um ser alado, é o mensageiro. Ou seja, e esse mensageiro não é uma pessoa, é um espírito daquele tempo que prega aquela mensagem. Ok? Então veja bem, nesse momento que ele diz ao anjo da igreja, escreve, Jesus é que está falando. Mas quando finaliza, está escrito assim, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Cristo fala com João, João fala com o anjo da igreja e o Espírito Santo é que vai pegar as escrituras e colocar no coração do homem. Uau. Por isso que a Bíblia, enquanto livro, se você deixar ela parada aqui, ó, ela não tem poder nenhum. Se ela ficar na sua estante, ela não vai salvar ninguém. Ela não tem nenhum poder. E atribuir poder a um livro é idolatria. Uau, faz sentido. Biblicismo e idolatria. Ok? Então, quando que a Bíblia tem poder? Quando ela é aberta, o evangelho é proclamado. Uau. Então, quando a palavra de Deus é proclamada, aí sai poder. Entende ou não? Porque a mensagem que Deus nos deu, Ele nos deu por meio do Espírito. E isso é proclamado por meio das Escrituras, ok? Mas a mensagem infalível de Deus, a mensagem inspirada por Deus, que está na Escritura, o poder dela está na proclamação. Se não proclamar, se largar o livro lá fechado, ele não vai fazer nada. E agora, perder a salvação. O cara teve a primeira,
do Espírito. Só que ele não foi obediente. E aí, só voltando, você falou que ele vai ser julgado, certo? Ok. E aí você me falou uma vez na nossa viagem de Israel, se eu me lembro bem, que quem é reinante vai aparecer lá atrás do trono. Ou seja, quando a pessoa já está no reino, ela nem passa por esse julgamento? É isso? Ou ela passa e depois Não, vai para lá? é que ela vai passar por outro julgamento, né? A Bíblia diz que os escolhidos do Senhor foram arrebatados para o seu trono e foram postos de pé diante do trono. Então o texto bíblico diz o seguinte, que diante de Deus arde um fogo, aonde o justo salta de alegria, canta e dança, e o ímpio derrete como a cera. Então essa expressão de pé diante do trono significa que eles foram julgados ali. Então quando eles vierem com Cristo, eles já não vão precisar passar por outro julgamento, eles já foram julgados. Uau. O que julga não é o fogo? Sim. Pronto. Entendi. O problema não está no fogo, né? A questão não é o fogo, é quem entra nele. Sim. Entende? O justo no mesmo fogo canta e dança. Salta de alegria. Entendi. O ímpio derrete. Esse julgamento não é um problema. É? Ou seja, Deus é o inferno para quem não tem Deus. Forte. É uma frase um pouco profunda, mas um dia nós podemos falar mais sobre ela. Mas Deus é o inferno, é o próprio inferno para quem não tem Deus. Na verdade, o fogo dele é muito mais forte. É consumidor, né? Então se você não pode ser preservado nesse fogo, ele consome. Forte. Dá pra entender. Então, não perde a salvação. Salvação não Se se alguém perde. chegar pra você e falar que Se de perde... fato foi salvo, não se perde. Sim. Tá? Claro, existe linhas de interpretação diferentes. Por exemplo, os arminianos, que são praticamente a maioria dos pentecostais no Brasil, não todos, mas a grande maioria dos pentecostais no Brasil. E no Brasil eles são maioria, mas só no Brasil, porque no restante do mundo e nas demais cristianismos, porque nós não temos um cristianismo, nós temos múltiplos cristianismos, ok? Predomina a visão calvinista, a visão de que a salvação não se perde. Então você tem essa visão calvinista de que a salvação não se perde, e eu, apesar de não ser calvinista, porque não me encaixo em toda a ideia calvinista, nesse ponto eu sou mais calvinista e não arminiano. Você deu duas explicações muito boas aqui, sobre o corpo, né, a unidade, e Deus não fazer divórcio. Tem mais uma terceira explicação, algum versículo, uma coisa que... Por exemplo, onde que fala que o reinante ele vai ser arrebatado quando o anticristo der as caras ali, depois de 3 anos e meio? Ok, é que o seguinte, já o espírito do anticristo opera e já há muitos anticristos. Ou seja, na comunidade joanina, se você lê o Evangelho de João e as epístolas joaninas, você vai perceber que o presbítero ou ancião vai falar e vai tratar nessas epístolas de irmãos que eram anticristos, que estavam no meio deles. E os anticristos saem deles. Ou seja, um anticristo sai de nós. Ele parece Cristo, mas não é. Faz sentido. Entende? Sim. É falso. Sim. E sai do meio da igreja. E eles vão lutar ali para combater essas pessoas e também outros conceitos que estão também em desconexão com a cristologia da comunidade joanina. A comunidade joanina, o Evangelho de João, diferente de Marcos, de Mateus e Lucas, que são chamados sinóticos, ou seja, são textos semelhantes, Sim. sendo Marcos, né, o mais antigo e a fonte dos demais, o Evangelho de João, ele não é sinótico, e ele tem uma cristologia diferente dos 3 primeiros evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, eles têm uma cristologia que nós chamamos baixa cristologia, ou seja, eles apresentam um homem que é elevado ao status de Deus. Ou seja, Marcos, por exemplo, fala só de Jesus fazendo uma única viagem, já adulto, para Jerusalém. Ele vai ver o templo, ele sai do templo, dorme fora do templo, no outro dia ele volta lá, purifica o templo, solta os animais, vira a mesa dos cambistas, bate com a zorrague no pessoal. Dali ele já é levado para sua paixão, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e glorificação. Então, ou seja, Marcos já fala essa história, né? E ainda que as personagens de Marcos não saibam quem Jesus é, né? Eles só vão descobrir isso em 2 pontos ali que são chamados de ápices, que é a confissão de Pedro e a declaração do centurião. Pedro vai dizer, né, que Jesus é o Messias, ele diz, tu és o Cristo, e o centurião, quando Jesus está lá na cruz, ele vai dizer, esse não é outro senão o Filho de Deus. Então, essa revelação que nós temos no primeiro versículo de Marcos, né, Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, as personagens só vão ter já lá para o final da trama. Uau. Consegue entender? Sim. Mas o diabo e os demônios já sabem quem ele é. Os demônios já chamam, que temos contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. O demônio crê mais do que a pessoa. Então, Muitas veja, vezes. não é que ele crê, ele sabia.
O povo não tinha essa revelação. Sim. Pedro teve essa revelação e Jesus disse, não foi a carne nem o sangue que te revelou. Não foi a carne nem o sangue que revelou a Pedro que Jesus era o Messias, mas o Pai dele que estava no céu foi quem revelou isso a Pedro. Essa revelação, por mais que todo mundo pense que eu tenho a hora que eu quero, não tem. Você só entende Jesus como o Messias se do céu isso te for concedido, se o Pai te concede. Uau. Então, o reino de Deus, ele é uma concessão. Veja, Gente. em Mateus capítulo 13, logo depois que Jesus fala a parábola do semeador, os discípulos abordam ele perguntando, mestre, por que o senhor fala em parábolas? Por que o senhor fala em parábolas? Só um detalhe, tá? Muitas pessoas falam que Jesus fala em parábolas para facilitar. Agora, explica. Mateus 13, 10 é diferente, né? Porque eles perguntam, por que o senhor fala em parábolas? Jesus diz, porque eu não quero que eles entendam. Quem são eles? A multidão que está ouvindo. Então, aí ele diz, porque a vós, falando com seus discípulos, Sim. é concedido compreender. Então, o reino é uma concessão. É concedido compreender os mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não é concedido. E qual que é o sentido disso? Dificultar? É para entregar pérolas aos porcos? É isso? Não é dificultar. É que o reino é para aqueles que Deus escolheu, não para quem quer. Quem Deus escolheu, entende? Que loucura. Então Deus chama muitos para a salvação, mas poucos ele escolhe para o reino. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mesmo os que são chamados para a salvação também foram pré-escolhidos, né? Porque está escrito que Deus nos predestinou à salvação. Sim. Tá certo? E como que Deus nos predestinou à salvação? Qual foi o critério de Deus para escolher te salvar? Ele te conheceu. Deus te conheceu antes mesmo de você nascer. Olha como diz o texto. Aqueles que de antemão conheceu, ou seja, antes conheceu, também predestinou. O que é predestinar? Marcar. Então, aqueles que Deus conheceu já nasceram marcados para ser salvos. É porque, na verdade, Deus já sabe. Deus já sabe, né? Aqueles que Deus conheceu também predestinou, aos que predestinou também chamou, aos que chamou justificou e aos que justificou glorificou. Veja que tudo está no passado, Deus não vai fazer, já fez. E se essa pessoa no livre-arbítrio... Vou falar de novo para você pegar, escute. Está tudo no passado, ele não vai fazer, já fez. Você já nasce com isso tudo pronto, a obra de Deus já está pronta. Ela se manifesta no tempo, mas já está pronta na eternidade. Então, não tem como o inferno impedir, não tem como distorcer. Depois o diabo vai tentar te roubar o reino, porque já sabe que o resto não dá para ele mudar. O reino dá para mudar. O reino dá. Dá, porque ele pode... É a obra. Ele pode te levar a perder esse reino, né? A perder... Então, tem gente que foi escolhida, mas vai perder? Não pode te levar a perder a filiação. Então, veja, Deus nunca glorificou que ele não justificou, ele nunca justificou que ele não chamou, ele nunca chamou que ele não predestinou e ele nunca predestinou que ele não conheceu. Então tá tudo no conhecimento prévio de Deus, na presciência divina. Entende? O homem foi escolhido ali, antes mesmo da fundação do mundo, para a salvação, e Deus chama outros para reinar com ele. Agora você falou que eu decido meus sonhos... Tudo isso porque Deus nos conhece, entendeu? Sim. Quando você falou que eu decido meus sonhos, quer dizer que Deus pode... Debaixo do sol, você constrói o que você quiser. Basta ter unidade de coração e de linguagem com aqueles que estão com você, e você vai fazer o que você quiser. E agora, como nós temos a vida de Deus, nós fazemos isso debaixo da bênção de Deus, debaixo de uma direção de Deus. Mas é nós que construímos o futuro. Ainda que Deus te dê todo o poder, e Ele te deu, Sim. Ele te deu todo o poder, se você ficar sentado, nada acontece. Sim. Agora, para eu agir em obediência, eu posso entender o que Deus quer, mas vamos dizer que eu escolho muitas coisas. Só tem um jeito de agir em obediência, se você primeiro compreender o que Deus quer de você. Sim. Agora eu estava explicando que Deus nunca fez duas obras ao mesmo tempo na Terra com o auxílio do homem. Fala mais. Qual foi a primeira obra que Deus fez na Terra com a participação do homem? A Arca de Noé, ok? Deus determinou as medidas, Deus determinou o material, Deus determinou quem faria, Sim. E Deus determinou o tempo em que seria feito. Uau. E Deus determinou como seria feito. Então é como, quando, quem, o que e como, ok? Se você pegar o tabernáculo de Moisés, é a mesma coisa. Deus determinou as medidas, determinou os materiais, determinou quem ia fazer, como fazer e quando fazer. Se você pegar o templo de Salomão, é a mesma coisa. E agora Deus só tem uma obra na terra. Qual que é essa obra? A edificação do corpo de Cristo, não tem outra. Por isso que a volta de Jesus será como nos tempos de Noé, que Deus está fazendo a mesma obra. Uau. Preparando um lugar para que aqueles que estiverem não sejam alcançados pela morte.
E aí onde que entra a parte? Veja isso. A arca não guardou dentro dela e não preservou da morte a família de Noé? Preservou. Cristo também nos preserva da morte dentro dele. Por isso que aquele que está em Cristo, para este não há condenação. Glória a Deus. Cristo é a nossa arca de Noé. Sensacional. Irmão, só um pouquinho antes da próxima pergunta, ó. Quem dá like, se inscreve, vende mais mentoria. Não esquece de clicar aqui e fazer a sua inscrição no nosso canal para você não perder os próximos episódios. Agora nós vamos chegar aqui, fim dos tempos. O que seria, primeiro, prosperidade no reino? Primeiro eu quero antecipar com essa pergunta. Prosperidade no reino de Deus? Bom, o empresário viver próspero. No reino de Deus, é característico de quem tem paz interior e de quem tem luz e iluminação ter tudo sendo atraído para ele, que é bom, porque nós somos imãs de nós mesmos. Uau. Ou seja, tudo que tem dentro de você, se atrai. Se você tem paz interior e iluminação, você vai só atrair coisas boas. E parece que eu estou falando algo meio místico, né? Mas veja bem. Pensando na lei da atração. Mas eu entendo o que você está falando. Tudo é luz. Tudo é pelo poder da luz. Veja, só em Gênesis capítulo 1, Deus nos deu 5 luzes, ok? Ou seja, Gênesis capítulo 1, em princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Está criada. 2. Por algum motivo, a terra de Gênesis 1:1 e a terra de Gênesis 1:2, apesar de ser a mesma terra, estão em estados diferentes, né? Porque na terra de Gênesis 1:2 tem trevas. E por princípio não pode haver trevas onde não houve luz primeiro. Ou seja, não pode haver um anjo das trevas que primeiro não foi da luz. Ou seja, trevas é ausência de luz. Só pode haver trevas em um lugar que houve luz antes. Então, se tem trevas no verso 2, obrigatoriamente tem que ter tido luz no verso 1. Entre o verso 1 e o 2, alguma coisa aconteceu que a luz apagou. Quando Deus chega no verso 3, ele traz a luz de volta e vê que é bom. Então, Deus, quando vê Deus que a luz era boa, ele não está tendo ciência da qualidade da luz. Porque Deus é o pai das luzes. Deus se cobre de luz como quem se veste, como quem está com um vestido. Ou seja, Deus não está falando que, descobri que a luz é boa. Não, é boa de novo a luz na terra, é isso que está falando. Então Deus diz, haja luz e houve luz. Uau. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou as trevas noite e a luz dia. Então, nós temos 5 vezes aí a palavra luz. Uma vez para cada um dos 5 livros do Pentateuco. Porque os 5 livros do Pentateuco é a revelação divina. E revelação divina é iluminação. Ou seja, quanto mais eu tenho de revelação de Cristo, mais iluminado eu sou. E eu atraio para mim tudo aquilo que o universo ou a criação pode me entregar de melhor, porque a criação só existe para servir à imagem de Deus, que é Cristo. Então, por isso que a criação aguarda na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, porque o objetivo da criação é satisfazer essa imagem, é servir a essa imagem, é compartilhar com essa imagem, né? Por isso que Pedro tem que pôr uma isca, enganar o peixe para pegar o peixe lá no mar. Jesus diz só, joga a rede do lado direito e você vai achar, porque os peixes vêm para ele. Entende? Porque a criação, Jesus não precisa enganar a criação, ele tem imagem, a criação o serve. Uau, sensacional. E aí, uma pessoa que está aqui escutando essas 5 luzes, vamos lá? Diz Deus, haja luz, haja Gênesis, houve luz, Êxodo, porque eles saíram das trevas do Egito e foram para a luz. Viu Deus que a luz era boa, Levíticos, porque é onde Deus ensina o sacrifício, né? Em hebraico, Corban, que vem de Lehit Karof, que quer dizer aproximação. Ou seja, Deus ensina que por meio de um sacrifício vai aproximar-se do homem novamente. E esse sacrifício é o sacrifício de Cristo Jesus, ok? E depois Deus faz separação entre a luz e as trevas. Isso é Números. Quando Deus separou os que iam entrar na terra prometida dos que não iam entrar. E chamou a luz dia, Deuteronômio, onde toda a lei é repetida de forma mais clara e detalhada. Então essas 5 luzes representam o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então todas as vezes que você é iluminado com a revelação de Deus, e essa revelação para nós é Cristo, você se torna alguém que atrai para você, a criação te traz coisas boas. Prosperidade. Tudo que é bom, porque você é um imã de você mesmo. Entenda isso. Você é um imã de você mesmo. Se você está mal, se você está com vergonha de si mesmo, e a religião, quando ela te frustra, ou quando você se sente incapaz de vivê-la, e você é incapaz de viver a religião, veja, Jesus passou por 6 julgamentos. Só Jesus cumpriu. 3 políticos e 3 religiosos. Ele foi absolvido nos 3 políticos, na casa de Pilatos ele foi absolvido, mandou para Herodes, foi absolvido, voltou para Pilatos, foi absolvido de novo. Mas nos 3 religiosos, Anás, Caifás e Anás, ele foi condenado. Então a religião condenou o próprio Jesus, imagina o que ele não vai fazer conosco. Por isso que nós temos hoje muitos influenciadores na internet pagando de inquisidores. Uau.
inquisidores gospel, como se alguém tivesse dado a eles o poder de julgar, condenar, fazendo juízo de valor das pessoas sem nenhum fato, ok? E é muito perigoso, muito perigoso. O que nós estamos vivendo na fé cristã no Brasil, com esses tribunais digitais que condenam pessoas sem conhecimento de fatos, sem uma investigação, sem compreender apressuradamente, tem feito muito, mas muito mal à Igreja de Cristo. Uau. Muito mal. E acaba Porque, pressuradamente, quem não entende, nós estamos em Laodiceia, você esteve lá em Laodiceia comigo, na Turquia, a 7ª igreja das 7 igrejas do Apocalipse. Laodiceia você entendeu. Significa juízo do leigo. E essas 7 igrejas falam também de 7 tempos na vida da igreja. E nós estamos vivendo justamente Laodiceia, que é o juízo do leigo, quando o leigo dá opinião daquilo que não sabe. Por quê? O advento da internet, a globalização e o excesso de informação criou uma nova forma de ignorância. Eu sei um pouquinho de tudo, profundamente de nada. Mas como eu sei um pouquinho, eu acho que eu posso dar palpite em qualquer coisa. E aí eu saio falando de coisas que eu não entendo como se entendesse. E saio julgando as pessoas, condenando elas, entende? E cometendo um verdadeiro crime espiritual. Uau. Contra a Igreja de Cristo. É um verdadeiro atentado, uma verdadeira violência contra a Igreja de Cristo, esse julgamento apressurado, esse tribunal digital em que alguns se acham no direito de serem inquisidores e também de condenar pessoas, tem que acabar. Uau. Tem que acabar. Ninguém tem esse direito. Isso faz muito mal à Igreja de Cristo. Isso causa danos psicológicos, às vezes irreversíveis, em comunidades inteiras. Quando você chama um servo de Deus, um pastor, um pregador de herege, quando você chama uma igreja, uma comunidade de herege, quando você atribui a uma comunidade de fé um status de seita, mesmo que não seja, porque qualquer pessoa séria que tenha estudado o mínimo teologia vai saber quais são as características de uma seita, e você vai ver que quase todas as igrejas que são taxadas na internet hoje em dia de seita não tem nenhuma característica de seita, porque não está sectando. Fala uma, 2 características. Quando eu digo que a salvação só acontece por meio de nós, da nossa doutrina, e me separo do restante do grupo cristão, isso é uma característica de uma seita. Quando eu digo, por exemplo, que você só é salvo se guarda o sábado, quando eu digo que você só é salvo se for da minha igreja, você só é salvo se for pentecostal ou se for arminiano, aí eu vou me tornando uma seita, entendeu? E vou me separando do grupo. Então, isso não é... O que condenaria alguém por heresia? É um tribunal católico. Nós, protestantes, não temos esses tribunais, ok? Então nós não condenamos ninguém a herege. Nós simplesmente entendemos que as pessoas podem cometer heresias. É diferente de condenar por herege. Condenar por herege tem que passar por um julgamento em um tribunal católico apostólico romano. Era assim que se condenava, ok? Você cometer uma heresia não faz de você herege, porque você pode cometer uma heresia, alguém pode vir esclarecer, pode vir explicar, repreender, ensinar, admoestar, e você se arrepender. Explica o que é heresia para quem está assistindo. É um erro doutrinário, quando você comete um erro contra alguns dos dogmas da fé, ou seja, das doutrinas elementares do cristianismo. Por exemplo, eu dizer que Deus não é triuno, que a trindade não existe, que Deus é um só. Ou seja, nós temos um Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é a primeira pessoa da trindade, o Filho é a segunda pessoa, o Espírito Santo é a terceira pessoa. Então, se eu nego essa verdade da trindade, então isso é uma heresia e eu posso ser considerado não cristão. Sim. Ok? Mas as doutrinas elementares da fé, estando guardadas, você não pode chamar alguém de herege, muito menos condenado por heresia, porque você não é um tribunal da Inquisição Católica, Apostólica Romana. Então, é muito sério o que está acontecendo no Brasil. E eu vou usar toda a minha força, e apesar de eu ser um pastor, que não sou neto de pastor, nem filho de pastor, não pertenço a nenhuma grande denominação, apesar de eu ser relativamente jovem, para os padrões de quem tem voz no nosso país, no Evangelho, e ser negro, porque você não vai ver muitas vozes negras no Evangelho no Brasil, eu consegui um espaço de fala, e eu vou usar esse espaço de fala para gritar até o último minuto que esses tribunais têm que acabar,
E isso não faz bem ao corpo de Cristo, só destrói, só mata, só fere e é covarde. É muito covarde, causa danos psicológicos. Veja bem, você está numa comunidade de fé como a minha, que outro dia aí numa repercussão boba, causada por quem não entende o que está falando, foi chamada de herege, ok? Aí você vai lá nessa comunidade, você tem pai, você tem mãe, você tem filhos que congregam ali. Esses pais também têm pais, ou seja, os filhos deles têm avós, tios, têm primos. E esse relacionamento, esse vínculo familiar, ele se estende para fora da comunidade. Então, quando esses escândalos acontecem, essas taxações vêm, essas pessoas que estão fora vêm cobrar essas pessoas. Sim. O dano psicológico, a pressão que eles sofrem, a inquisição, porque todo mundo quer respostas, entende? Às vezes que eles não podem dar, porque eles não estão nem sabendo o que está acontecendo. Ou seja, gera um sofrimento psicológico na comunidade gigantesco. E eu, como pastor, me posiciono. Não admito, não permito. Qualquer que se levantar contra a comunidade, contra a igreja de Cristo, vai ter que passar por cima de mim e só vai ferir essa igreja se me matar. Uau. Então é simples assim. Mexeu com a igreja de Cristo, mexeu comigo pro resto da vida. Até meu último suspiro. Não vou admitir. Vou ser sempre uma voz que vai gritar e nunca vai se calar. Que isso não é justo, isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Nós temos famílias, eu sou pai de 3 filhos, eu tenho um filho de 7 anos, um filho de 4 anos e um filho de 2 anos. Meu filho de 7 anos estava me perguntando o que uma mocinha, estudante de teologia, estava falando na internet contra a nossa igreja. Porque apesar dele não entender o que é heresia, de não entender quais foram as acusações seríssimas, gravíssimas que essa estudante de teologia fez contra a nossa igreja, meu filho entendeu que ela estava falando mal, meu filho entendeu que as pessoas estavam sofrendo, entende? E ela não tem noção. As pessoas não têm noção. Quando ela faz isso, que ela submete mais de 3.000 pessoas a um sofrimento psicológico que ela não tem ideia do que é. A irresponsabilidade dela não tem fim. Bom, e isso eles vão usar como argumento cercear a nossa liberdade. Ah, mas também vocês estão na internet, mas também vocês aparecem. Por mais que a gente esteja na internet, por mais que a gente expresse a nossa liberdade na internet, ninguém tem o direito de fazer um tribunal, uma inquisição, onde o único critério de julgamento é a mentezinha pequena daquela pessoa. Sim. E aí condenar, acusar, condenar e cancelar. Não dá. Não pode. É inadmissível. Nunca vou admitir. Nunca vou aceitar. Nunca vou me calar. Eduardo, tem alguma coisa a ver com o fim dos tempos? Tudo isso e... Óbvio, Laodiceia. Já traz alguns indícios de que estamos no fim dos tempos. Laodiceia, juízo do leigo. Mas traz alguns indícios que estamos no fim dos tempos, para quem está aqui assim. Esse é o maior indício, né? É a apostasia da igreja. Ou seja, vai vir a degradação da igreja por causa das muitas opiniões. Entendeu? E com a degradação vem a apostasia. Veja, como que se degrada uma igreja? Quando todo mundo dá palpite. Veja, a igreja, o governo da igreja, ele não é democrático, ele é teocrático. É Deus que governa. E Deus governa por meio dos seus ministros. Isso é tão forte que quando Jesus foi enviar uma mensagem às igrejas, não mandou diretamente a elas, mandou aos mensageiros. Uau. Os mensageiros da igreja, por meio do Espírito Santo. E os mensageiros produziram textos. E esses textos, quando proclamados, o Espírito Santo age. E se nós ouvirmos o Espírito Santo, vencemos. Uau. Quando você fala vencemos, estamos no reino. Claro, porque não está escrito, ao que vencer, darei. Sim. Se você pegar as 7 cartas, as 7 igrejas, Jesus vai falar das qualidades, vai falar das dificuldades que cada igreja está enfrentando. Veja, nenhuma das 7 é perfeita, todas têm dificuldades. Sim. E aí você quer que a minha não tenha? Não tem como, né? Então, todas têm dificuldades, mas todas são a igreja do Senhor, todas o Senhor ama. Tinha algumas que habitavam onde estava o próprio trono de Satanás, ok? Mas guardaram a fé. E aí, as pessoas não acham que eu posso guardar a fé porque eu estou ministrando com o Pablo Marçal. Aí eles já julgam que se eu estou lá com o Pablo Marçal, eu estou contra a igreja, eu me apostatei, eu desviei da fé. E aí eles vêm com esse tanto de julgamento querendo matar. Ou seja, eu perdi aqui hoje 2 professores do seminário que me disseram que não vão dar aula mais no seminário da nossa igreja, declinaram do convite que já tinham aceitado, sim, porque me viram com o Pablo Marçal. Uau. Então veja, ou seja, eu posso guardar minha fé habitando onde está o trono de Satanás, mas não posso guardar minha fé andando com o Pablo Marçal. Quer dizer, por que eu estou com o Pablo Marçal? Por que eu vou fazer esses cursos com o Pablo Marçal? Porque eu encontrei uma oportunidade de falar daquilo que eu creio para pessoas que ainda não ouviram. Então eu quero transbordar o que Deus colocou em mim para pessoas que ainda não ouviram. Eu não faria isso. O que você vai estar fazendo? Eu faria isso em qualquer lugar. O que você vai estar fazendo com isso? Eu vou cada vez mais mostrar para essas pessoas que a hipocrisia delas não tem limite.
Uau. E que o único motivo delas estarem reagindo assim, pela minha proximidade com o Pablo Marçal, é hipocrisia. Hipocrisia, ciúme, inveja, falta de acesso. Entende? É o que gera esse tipo de situação. Agora eu quero que você traga a parte boa do que isso vai fazer para a volta de Jesus, para o reino. Isso vai, Você vai levar amanhã está com vai 2 levar mil pessoas. o evangelho do reino e vai levar o conhecimento a milhares de pessoas que eu não tinha acesso, de forma alguma. Só esse Mas final vou de semana falar você vai mais. ter acesso Vou a falar milhares, mais. Né? O Pablo, tinha 2 coisas que o Pablo falava. Uma era que ele não quer dizimar, né? Ou que ele não era dizimista, que ele não concorda com o dízimo. Se puder explicar sobre o dízimo, ou que ele não crê em dízimo. Coisas assim. Eu não sei exatamente o que ele fala, mas todo mundo que vem me atacar fala é culpa Marçal, que ele não crê em dízimo. Ok? Outra coisa é que ele falava que Ferrari não tinha adesivo, ou seja, que ele não ia fazer tatuagem porque Ferrari não tinha adesivo. Nessa viagem de 22 dias lá com a gente, o Pablo voltou com esse texto, Mateus 24:14, também tatuado no pulso, né? Porque já estava queimando no coração dele. Ele mesmo me disse, pegou no meu braço, você estava junto. Sim. Ele pegou no meu braço e falou assim, só uma coisa queima no meu coração. Isso aí, ó, levar o evangelho às nações. E ele decidiu fazer e puxou a gente para fazer também. Ele decidiu com vocês aí, os sócios dele, vocês decidiram juntos doar 10% do faturamento de vocês, não do lucro, né? Do faturamento para abrir novas igrejas e não igrejas de vocês ou para vocês. Então, você quer coisa mais grandiosa do que essa? Tem noção de quanto esse dinheiro vai alavancar o avanço do reino nas nações? Isso porque eu fui viajar com ele 22 dias. E se eu não tivesse ido, poderia ter acontecido, mas poderia também ter não acontecido. Com certeza você tem influência positiva. Entende? Então talvez essa proximidade com Pablo, porque quando você junta um Elias e um Moisés, quando você junta o Jesus e João Batista, quando você ajunta as pessoas que o céu já determinou que tinham que caminhar juntos, Deus transborda. Sim. Entendeu? Deus nos une, eu e você aqui, com um propósito. Ele vai, quando a gente se une, se ele planejou isso, ele já vai transbordar. É o que muita gente não entende. Por exemplo, eu mesmo e minha esposa somos um fruto positivo do Pablo, e que com certeza que veio depois de você ter conectado com ele, tudo que ele vivenciou na videira e tudo mais. E talvez se ele não tivesse levantado, eu e minha esposa não tinha tido a visão como nós tivemos. Nós tivemos outras pessoas que nos influenciaram também, inclusive até igrejas. Porém, ele foi um ponto muito forte. Então, essa forma de trazer não religiosa, né, que às vezes o católico não entende, né, quando fala não religioso, porque o católico fala do religioso como uma coisa boa, mas quando a gente fala não religioso... Católico, religião é religar, né? Isso, exato. Conectar de novo, que estava desconectado. E quando a gente fala não religioso, é de ficar fechado só nas leis, vamos dizer, e não focar no que é mais importante, nos princípios. E quando ele traz essa forma para as pessoas, às vezes o empresário que não estava buscando, ele entende e acaba indo, como hoje mesmo eu frequento uma igreja. Jesus tinha separado dos pescadores. Sim. Porque, veja, não dava para todo mundo andar com a turma lá de pescador, entende? Então Jesus tinha discípulos ocultos. Por quê? Porque esses discípulos tinham medo dos judeus descobrirem que eles eram discípulos. Uau. Um caso desse é José de Arimateia, outro caso é Nicodemos. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos para tirar o corpo dele da cruz e conseguiu, porque era um senador romano. Qual pescador ia conseguir isso? Certo? Então, Jesus tinha esses discípulos à parte. E na hora que Jesus estava na cruz, só José de Arimateia ia poder tirar ele dali. Nenhum dos pescadores ia poder tirar ele dali. Então Jesus tem propósito com cada pessoa no seu plano, entende? E não sou eu que vou discriminar pessoas. Se Jesus não faz acepção de pessoas, por que eu vou dar uma de Pedro? Uau. Pedro perdeu o ministério dos gentios justamente porque fez acepção de pessoas. Esse ministério dos gentios, que primeiramente foi oferecido a Pedro, depois foi entregue a Paulo. Forte. E depois Pedro tenta reclamar o ministério dos gentios, dizendo que Deus deu para ele o ministério dos gentios. Mas ele esqueceu de falar que ele rejeitou. Porque ele estava lá em Jope, na casa de Simão o Curtidor, né? Quer dizer, uma casa impura, de um homem impuro, mas ele estava lá orando no telhado. Por que no telhado, será? Porque quem curte tem que tocar animal morto, vai se tornar impuro, entendeu? Agora, Pedro está no telhado orando e desce um lençol na casa do curtidor.
Já era para ele entender que Deus está falando com ele. Desce um lençol atado pelas 4 pontas do céu com toda sorte de animal imundo. Aí vem uma voz do céu e fala para ele, Pedro, mata e come. Ele fala, de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi coisa comum ou imunda em toda a minha vida. Aí a voz fala com ele segunda vez, Pedro, mata e come. Aí ele de novo, Senhor, de modo nenhum, porque eu nunca comi coisa comum e imunda. Pela terceira vez a voz falou e ele terceira vez negou. Aí o lençol foi recolhido ao céu e Deus falou para ele, Pedro, nunca mais chame imundo aquilo que eu santifiquei. Nesse exato momento que ele acaba de ter a visão, chegam 2 homens da casa de Cornélio, né? Isso eu estou falando de Atos 10. Chega 2 homens lá da casa de Cornélio, enviados de Cornélio, porque Cornélio tinha tido uma visão de um anjo que mandou ele enviar 2 caras para buscar Pedro lá em Jope. Os caras chegam para buscar Pedro e o Espírito Santo fala para ele, ó, 2 homens estão te buscando aí, vá com eles porque eu os enviei. Aí Pedro vai com eles e entra na casa de Cornélio. Quando ele entra na casa de Cornélio, Cornélio fala para ele, olha, o anjo apareceu aqui e falou que você ia pregar para nós a mensagem que nós precisamos ouvir. Então estamos preparados para ouvir, já chamei meus amigos, minha família, pode falar tudo. Aí Pedro começa a pregar e aí Pedro entende. Ele fala, vocês sabem que não é certo para um judeu entrar na casa de um gentil, nem sentar com ele à mesa, muito menos comer com ele. Mas Deus me mostrou que não faço acepção de pessoas. Uau. Só que quando ele entendeu, já era tarde. Tem muita gente que entende as coisas e já é tarde. Entende? Porque ele já tinha rejeitado. Aí Deus passou esse ministério para Paulo. Caramba. Pedro vai reclamar esse ministério aos gentios. Ele recolheu de Claro. Então Pedro vai fazer essa pregação na casa de Cornélio, um povo gentil, e o Espírito Santo vai descer na casa de Cornélio e vai batizar todo mundo. Todo mundo vai ser batizado com o Espírito Santo. Aí Pedro manda batizar eles nas águas depois que vê que eles foram batizados com o Espírito Santo. Pedro fala, como é que nós vamos negar água para quem... Como nós recebeu o dom do Espírito Santo? Batiza eles nas águas. Aí Pedro ordenou que eles fossem batizados nas águas em nome de Jesus. Depois Pedro vai ficar com picuinha com Paulo nesse negócio do ministério dos gentios, mas não tem jeito. Paulo se prevalece, vai lá para a Turquia, né, a antiga Anatólia, e Paulo vai estabelecer na antiga Anatólia um novo mundo cristão. Um novo mundo cristão, que não tem nenhuma conexão com a religiosidade judaica. Uau. Não tem nenhuma conexão com o evangelho religioso que vem da Judéia. Então, veja, é tão desconectado que quando João, que eu particularmente acredito não ser o mesmo apóstolo João, o profeta do Apocalipse, que foi exilado por Domiciano lá na ilha de Patmos, né? Aí você vai bugar a cabeça. Pelo Império Romano, é só dar um Google aí, estudar e procurar, né, os historiadores, que você vai encontrar essa possibilidade. E eu creio nessa possibilidade de não ser o mesmo João apóstolo, o profeta João do Apocalipse. Mas quando João está lá em Patmos, naquela caverna onde nós entramos, tem a visão, ele recebe 7 cartas do Senhor Jesus para 7 igrejas que estão na Ásia, certo? E não manda nenhuma carta para Jerusalém. Será por quê? Nós estamos falando do Apocalipse. E no Apocalipse não tem nenhuma carta para Jerusalém. Talvez a religiosidade deles tenha roubado deles a relação com Deus. Caramba, faz sentido. E a única vez que se fala da Jerusalém terrena no Apocalipse, fala para chamar de Sodoma e Egito. Caramba. Então olha a visão que o mundo cristão paulino tem de Jerusalém terrena. É Sodoma e Egito. Forte. Ou seja, esses lá de Jerusalém é a turma que diz que você espalhou isso pelas igrejas, né? Nós vemos isso nas igrejas da Caia, vemos lá na discussão de Paulo com os Gálatas, que Jesus salva, desde que você seja circuncidado. Então eles sempre dão um jeito de meter uma regra religiosa para impedir que Jesus faça o que tem que fazer. É querer fazer para colocar peso, para colocar dificuldade. E é como quando Moisés desceu do Sinai com as pedras da lei, a Bíblia diz que ele desceu com o rosto glorioso, cheio de glória, que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Então ele tinha que pôr um véu sobre a cabeça para que as pessoas pudessem, para ele poder estar perto das pessoas, né? Então quando ele ia para Deus, ele tirava o véu, quando ele vinha para o povo, ele punha o véu. Só que chegou uma hora que essa glória acabou. Aí Paulo vai dizer lá em Corinto que mesmo com a glória tendo acabado, que o rosto de Moisés já não brilhava mais, ele continuava pondo o véu para as pessoas não perceberem que a glória acabou. Então, para mim, isso aí é o religioso. Ele não se dá conta que a glória de Deus foi embora da vida dele e ele fica colocando sobre ele o véu da religiosidade, porque é a única maneira dos outros pensarem que ele ainda tem vida de Deus, ele já não tem vida nenhuma. Sim. É morto que anda. Uau, forte, hein? É isso. Pastor Eduardo, tudo que nós conversamos aqui, um aprofundamento fantástico, e nunca vi ninguém falar das escrituras como você fala, fantástico. Eu quero agora começar a encaminhar para a gente fazer uma conclusão que é muito importante para todo empresário, mentor que está aqui escutando, que é sobre o reino. Eu sei, né, inclusive aprendi absurdamente com vocês na Israel sobre os 4 formas de você, ou ser as chaves que te tiram do reino, que te colocam no reino, as que te deixam maior no reino e as que te deixam menor no reino.
e tem as recompensas do reino. Então eu queria que você falasse o quanto que é importante para o empresário, talvez, transbordar aquilo que ele tem dentro dele. Pode ser com mentoria, pode ser com a empresa dele, da forma que for, mas transbordar para ele ser maior no reino. E aí eu quero trazer... Né? Mateus 5,19 vai dizer o seguinte, que se alguém não guardar os mandamentos e ensinar a fazer errado, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que praticar e também ensinar aos homens a fazer conforme os mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, se você pratica e não ensina, você vai ficar menor, pequeno. Se você pratica errado e ensina errado, vai ser pequeno. Mas se você pratica e ensina corretamente, você vai ser chamado grande, ok? Todo empresário que quer entender sobre o reino de Deus, precisa ler Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, que é o Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha é como se fosse a Constituição do reino de Deus. O Brasil não tem a Constituição federal? O reino de Deus também tem uma Constituição, está em Mateus 5, 6 e 7. E quando Jesus termina esse sermão, ele nos dá a maneira de irmos à prática de tudo isso. Existe uma maneira de ir à prática. Então, no epílogo, no capítulo 7, do verso 21 ao 27, está o epílogo ali, o resumo, o final, o que nos chama à prática. O que tem lá? Lá tem 2 portas, lá tem 2 profetas, e lá tem 2 casas. 2 portas, 2 profetas e 2 casas. Eu vou dizer mais uma vez. 2 portas, 2 profetas e 2 casas. Então vai nos chamar para a prática do reino de Deus, para viver o reino de Deus na prática. Então 2 portas. Uma porta é estreita, que leva por um caminho estreito. A outra porta é larga e leva à perdição. A porta estreita é receber Jesus. O caminho estreito é o discipulado. Então está te dizendo, escolha bem. Uau. Porque o reino de Deus é um reino de decisão, é um reino de escolhas. Escolha bem. Escolha entrar pela porta correta. Escolha bem. Os 2 profetas, é um profeta verdadeiro e um profeta falso. Então está te dizendo o quê? Discirna bem, ou discirna certo. Para você discernir certo. Então, 2 profetas fala de discernir certo. E 2 casas fala de obedecer sempre, porque uma casa está na areia, que é do homem imprudente que não obedecia. E a outra casa está sobre a rocha, que é o homem que obedecia e era prudente. Uau. Então, o reino de Deus é o seguinte: como que eu vivo a prática do reino de Deus? Escolhendo bem, discernindo certo e obedecendo sempre. Uau. Tá aí a chave mestra do reino de Deus no epílogo de Mateus 7, do 21 ao 27. Fantástico o jeito que você trouxe o resumo de tudo. E por que ele deve querer estar no reino? Qual que é a recompensa que ele tem? Okay. Tem muitas, mas assim... Primeiro, a recompensa do reino é a vida. E o que é essa vida? A vida eterna, mas também o direito de governar com Cristo. Uau. É uma das cartas do Apocalipse, uma das cartas das 7 igrejas do Apocalipse, Jesus diz o seguinte: a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai te darei. Uau. Então, isso é vida, isso é a coroa da vida. Receber de Cristo a mesma autoridade. No Apocalipse 3:21, quando ele fala à igreja de Laodiceia, ele vai dizer: se você vencer, eu darei a você que se assente comigo no meu trono, porque eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então isso é vida, isso é governo. Então todos aqueles que têm uma mente de governo querem chegar aí. E se a recompensa não fosse importante, Deus não nos mostraria. Deus te mostra a recompensa para você realmente decidir por ela, não desejá-la, porque quem deseja nunca alcança nada. Quem decide é que alcança. Então, Deus nos mostra recompensas para que a gente decida por elas. Troca desejo por decidir. Ou troca desejo por decisão. Tenha o desejo, mas decida, né? E sair dessas frequências baixas, né? Vergonha, frequência baixa. Culpa, apatia, medo, desejo, tristeza, orgulho. Tem que entrar na frequência... Todas essas frequências baixas só se comunicam com o mundo. E nós somos do mundo? Não. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Então a gente não tem que se comunicar com o mundo. Essas frequências baixas só se comunicam com o mundo. Sim. É da coragem para cima que você começa a se comunicar com o reino dos céus. Então, ou seja... Se você não for valente, se você não for forte, corajoso, você não se comunica com o reino dos céus. Porque você anda só em frequência abaixo, vai comunicar com a terra. Para se comunicar com o reino dos céus, olha o que o Senhor falou a Josué: ser forte e valente. Pega esse povo e cruza o Jordão. É o que ele pede pra gente. Ele falou isso para Josué porque Josué estava com medo. Estava com medo de liderar, estava com medo de cruzar o Jordão, estava com medo de assumir o lugar de Moisés, estava com medo da rejeição. Entende? Todo mundo que tem esses medos não chega na terra prometida. Não chega no reino. Josué chegou, Caleb chegou,
2 milhões de pessoas morreram no deserto. Então o reino não é para todo mundo, não. Só 2, né? De milhões. 2 de 2 milhões. Ô, pastor Eduardo, olha que louco isso. Tem muita gente que às vezes tá ouvindo a gente falar, você vai reinar, poder, governo, e aí às vezes a pessoa tá pensando, isso daí é coisa pequena, né? Você tem que ser humilde. Mas quem falou que necessariamente uma coisa tem a ver com a outra? Até porque o Senhor fala, né? Que se você for humilde servo, você servir, você vai ser maior no reino. Exato. Qual é o problema de ser maior no reino? Se ele tá atrelando a isso. Quem quer ser grande no reino tem que servir. Porque quem aqui serve, será servido. Mas quem aqui é servido, lá vai ter que servir. Uau. Então, se você não quiser servir em 2 vidas, ou melhor, se você não quiser ser escravo em 2 vidas... Ele tá falando de 2 vidas da eternidade. Comece a servir agora. Uhum. E uma outra coisa. Como que eu comparo essa pessoa que negligencia a sua herança no reino de Deus? A Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. E por que ele fez isso? Porque Isaac ainda estava vivo, ele não vislumbrava o que era a herança. Ele não pensou no... Foi só quando Isaac chamou para dar a herança, para impor as mãos e abençoá-lo, foi que ele entendeu, depois que já enganou e tomou a primogenitura, que ele entendeu o que foi que ele vendeu. Né? Aí a Bíblia vai dizer assim, não sejais como Esaú, profano, que desprezou a sua primogenitura e a trocou por um prato de lentilha. Não diz que Jacó foi esperto, diz foi que Esaú desprezou. Foi Esaú que não cuidou do talento que Deus deu para ele. Forte. Entende? Quando você enterra seu talento, existe uma transferência de talento, Servo certo? mau e fiel, toma de você e dá para outro. Foi o que aconteceu, se tirou de Esaú e deu para Jacó. Tira do que tem pouco e dá pro que tem muito. Entendeu? Isso é muito então, forte. o homem que não busca o reino de Deus, ele é exatamente como Esaú, profano. Você sabe que Esaú, ele vai gerar um povo profano. Ele vai gerar um povo profano. Fala mais. O que é profano? Que fere a santidade. Como líder, você tá falando. E essa palavra vem de pornos, de onde vem a palavra pornografia, entende? Porneia. Esaú, ele era um homem, tanto que Isaac e Rebeca ficam muito tristes quando ele se casa com cananeus e ismaelitas. A Bíblia diz que elas são uma amargura de espírito para Isaac e Rebeca, as mulheres de Esaú, porque ele era profano. Ele profanava a santidade de Deus. Aí Jacó obedeceu seu pai e sua mãe, foi até Labão e se casou com uma das mulheres do seu povo, né, que Raquel. Foi enganado por Labão, casou com a Lia também, mas demorou se apaixonou por Raquel. Uns anos. E Jacó foi o primeiro homem na Bíblia a dizer que amava uma mulher. Você não tem nenhum outro registro antes dele. Entendeu? Fantástico. Ou seja, se o empresário está multiplicando o talento dele, está reinando mais, ele vai ser maior no reino. Ou seja, se uma pessoa ela tem muito conhecimento... Como é que Jacó adquiriu a primogenitura? Não foi com esperteza? Foi. Não foi obedecendo a mãe dele, indo lá, pegando as roupas de Esaú, enganando? Ok. Quem não for esperto vai ficar sem. E a pessoa que está ouvindo, você falou que tem os escolhidos já. Ela pode, se ela está aqui já assistindo, entendendo sobre isso, ela pode buscar o conhecimento de como... Porque o reino você pode ganhar e perder, né? Sim. Então você pode ganhar e perder. Os escolhidos você só vai descobrir no final. Porque agora reina, não reina, reina, não reina. Vai depender de como você está vivendo. E se você vai trazer aqui um direcionamento para um empresário, falando como 3 pilares aí que ele deve se atentar para ele conseguir prosperar com a visão do reino. Como que você diferencia uma pessoa que trabalha só pelo dinheiro ou uma pessoa que trabalha com o olhar no reino? Ela pode prosperar e ganhar muito dinheiro? Sim, mas como? Ter dinheiro não é pecado. Nós não estamos vivendo um franciscanismo mental, uma mentalidade franciscana, não. O reino de Deus, ele é fonte de riqueza inesgotável. Toda riqueza, ela tem origem em Deus. O diabo não cria riqueza, o diabo manipula mercado. Uau. Manipula mercado, ele manipula moedas, mas ele não cria riqueza. Toda riqueza tem origem em Deus. O que é riqueza? O dinheiro não é riqueza, o dinheiro representa a riqueza. A riqueza é ouro, a riqueza é petróleo, a riqueza é commodity. A riqueza é tudo que um país, uma nação produz, entende? Sim. Os minérios. Então, isso é riqueza, o dinheiro representa a riqueza. Sim. Quando você olha por dinheiro e pensa que o dinheiro é riqueza, pronto, o diabo conseguiu o que ele queria, te enganou. Né? Porque toda riqueza tem origem em Deus. Quando você olha por dinheiro, você vê que é tudo muito sujo. Sim. Porque há uma manipulação maligna, então você quer se afastar. Aí você volta lá naquele tempo do passado, quando os nossos familiares diziam assim, a gente é pobre, mas é honesto.
Como que se ser pobre fosse garantia de honestidade, né? Tem muito pobre desonesto, assim como tem muito rico honesto, e tem muito rico desonesto, assim como tem muito pobre honesto. Então, tem a ver com caráter, não a ver com quantidade, com a condição financeira. Então, né? qual que seria a chave do empresário? Pobreza está na mente, não no bolso. 3 chaves para o empresário. A primeira chave para o empresário é busca a Deus, entende? O homem não pode se achar autossuficiente. Sim. Busca a Deus. Se o empresário tiver a humildade de buscar a Deus, já muita coisa nesse universo de Deus, nessa criação de Deus, vai se curvar diante do homem. Quando o homem se curva diante de Deus, a criação se curva para o homem. Eu tô falando numa linguagem figurada, né? Põe amor nas minhas palavras, quem tem ouvidos ouça. Né? O segundo ponto é, seja generoso. Uau, servo, exercite, né? A generosidade em todos os aspectos, de todas as maneiras, no conceito mais amplo possível da palavra. E desfrute a vida, porque o castigo de Deus para o homem é não permitir que ele desfrute da riqueza que ele conquistou. Nossa, essa é forte, hein? Tá na Bíblia. Ou seja, quem é o workaholic? Agora só já emendando aqui. Quem é o workaholic não consegue parar para ter tempo com a família, etc. Ele tá, muitas vezes, com o suor dele só construindo as coisas e ele poderia estar desfrutando mais e prosperando mais, certo? Exato. Ele não é só isso, né? Ele não tá entendendo, às vezes, que ele tá debaixo de uma sentença divina, né? Quando o homem aborrece a Deus, Deus o castiga, não permitindo que ele desfrute do trabalho das suas mãos. Nossa. Ou seja, como não aborrecer a Deus? Andar por princípio? Buscar a palavra? Sempre caminhar por princípio. Busca a Deus, seja generoso e desfrute. As 3 chaves. As 3 chaves. Ou seja, dormir mais é bom também, se você estiver cumprindo. Principalmente quando você está travando batalhas espirituais intensas, entendeu? Uau. Dorme, porque aí o diabo fica surtado, porque não pode fazer nada quando você está dormindo. Dorme e desfrute, né? Quando tiver muito tenso, né? Pega uma picanha, põe na brasa, vai dormir que você vai ver. O diabo fica surtado. Uma chave de cada, então, você já soltou. É para entrar no reino várias. Para sair do reino, ó, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. Se uma pessoa já adulterou, ou uma pessoa já foi idólatra, ela pode se arrepender e depois... Todo aquele que confessa o seu pecado e o deixa, o Senhor é fiel para perdoar. Uau. Então é confessar e deixar. Lançar a luz sobre o pecado é a primeira parte de se tornar livre. Sim. Então eu tenho que olhar para o meu pecado e ter coragem de expor luz nele, jogar luz, falar para alguém. A Bíblia diz, confessar os vossos pecados uns aos outros. Eu sei que hoje em dia é um negócio meio difícil, porque parece que não pode confiar em ninguém, mas na igreja e no seio da igreja, há irmãos verdadeiros em quem você pode confiar e pode lançar luz sobre o seu pecado, porque o primeiro passo para você ser livre do pecado é lançar luz sobre ele. Sim. Confessar. Aí depois deixar. Ou seja, quando que eu consigo deixar? Quando eu confesso. Então você vai ver que normalmente as pessoas não conseguem deixar o pecado porque nunca confessam. Uau, forte, hein? E precisa ser para outra pessoa ou pode ser para Deus? Enquanto não admite, não deixa. É importante ser para outro irmão, e principalmente um irmão maduro, que vai te ajudar a deixar. Interessante. Entendeu? Porque a hora que você confessa, vem um irmão maduro e te ajuda a deixar o pecado. Um mentor pode ajudar nisso. Claro, se você vira pra mim e fala assim, eu tô traindo a minha mulher, e eu sou seu irmão mais velho... Já repreendido em nome de Jesus. Não, e eu sou seu irmão mais velho, mais maduro, eu vou sentar com você e falar, isso acabou hoje. Sim. Você não vai mais fazer isso. Nós vamos lançar luz nisso. Vamos procurar sua esposa. Nós vamos conversar. Vamos te ajudar. Sua família vai te ajudar. Uau. O diabo não vai te roubar de nós. Entendeu? Porque um irmão maduro vai entender que você é família de Deus com ele. E não vai te permitir. E ele tá fora do reino nessa hora, né? Ele tá fora do reino, né? Nesse momento, sim. Loucura, né? Ou seja, uma que diminui no reino. Você ser servido o tempo todo? Ser servido só e não servir. Exato. Nossa, então, esse povo que vai pra igreja todo domingo e só come. Lá no reino vai ter que servir todo mundo porque vai ser pequeno. Grande no reino não é quem recebe, é quem doa. Então, se eu tô dando, se eu tô transbordando, eu me torno grande. Se eu tô só recebendo, eu fico pequeno. Se eu cresci muito como empresário e não transbordo isso pra ninguém, eu fico só depois recebendo por décadas. Eu tô, de alguma forma, deixando de servir. Cara, eu não vejo outro motivo de você ganhar dinheiro a não ser para investir ele no reino de Deus. Uau. Ou seja, vou te dar os principais motivos para Deus dar dinheiro para um homem de Deus. Primeiro, para que você tenha liberdade, ok? A necessidade do dinheiro te trava em todos os aspectos da sua vida e da sua cognição. Uau. Segundo motivo de Deus te dar dinheiro, para que a sua família desfrute.
Entende? Que é de Terceiro Deus. motivo de Deus Te aproxima de Deus. Terceiro motivo de Deus te dar dinheiro para o avanço do reino. Então, a Bíblia fala de um dom e de um ministério que é o de administrar riquezas terrenas. Deus deu a algumas pessoas o dom de administrar riquezas terrenas. Vou falar disso aí nas chaves do reino. Uau, vai ser sensacional. E é uma pessoa que tá se sentindo vagabundo por estar desfrutando. Como que ele equilibra isso? De desfrutar, trabalhar e multiplicar talento? E No reino de Deus não dá pra você se sentir vagabundo não, né? Porque Deus nos põe pra fazer coisas o tempo todo. Foi coisa pra caramba. No reino a demanda vem até você, a gente ir até ela. Bom, muito bom. Amém? Fernando. Amém, glória a Deus. Então, ó, pra gente fechar, eu quero... Se você encontrasse o pastor Eduardo de 5 a 7 anos atrás, o que você falaria pra ele, cara? De conselho. 5 a 7 anos atrás, Ele tá na sua frente agora. eu teria dito pra ele, não pare, não entre numa caverna, porque as desilusões da vida nos sepultam. Entendeu? Mas o velório dura até a hora que o defunto levanta. Se levantar o defunto, acabou o velório. Então levanta e vai pra frente. Não aceite que alguém faça o seu velório. Levante sempre. Uau, forte. E... A última palavra sobre a sua vida, quem dá é Deus, não o povo. Uau. E tem muita gente que tá aqui assistindo que com certeza já passou por muita coisa e vai ser exposto e vai ter desafios. Qual que é a mensagem final? Eu acho que o último inimigo da sua prosperidade é a sua reputação. Uau. O último inimigo da sua prosperidade é a sua reputação. Quando a sua reputação não importa mais, então Deus pode fazer aquilo que ele quer fazer. Jesus veio para a terra e não tinha reputação. A Bíblia diz que ele não tinha reputação. Por isso que ele era tão livre. Pessoas sem reputação são livres. Quem não tem que preocupar com a reputação é livre. Quem tem que preocupar com a reputação o tempo todo é preso, é aprisionado, vive em uma prisão. O último inimigo da sua prosperidade é a sua reputação. Eu vou pegar o Pablo Marçal. Ganhou fortuna, né? Mas se ele ficasse preocupado com a reputação dele, ele não tinha feito. Tava lascado. Não tinha feito. Hoje ele tem liberdade para falar, vou implantar igrejas no mundo inteiro. Uau. Mas por quê? Porque a reputação ele jogou no lixo. Jesus também abriu mão da sua reputação. Ele não tinha reputação. Jesus não nasceu bonito e nem tinha reputação. É claro. Então Deus, quando veio para a terra, não escolheu ser bonito. Por que será? Porque a Bíblia diz que José era bonito. Uau. No Alcorão, a história de José contada diz que José era bonito como um anjo. Davi era bonito, a Bíblia diz. Mas Jesus, quando veio para a terra, não escolheu ser bonito. A Bíblia diz que ele não tinha uma aparência bela. Em Isaías 53 Não tinha uma está aparência bela, não tinha uma reputação. Então veja, é o contrário de hoje, né? Porque hoje quem faz sucesso nas igrejas, no evangelho, quais igrejas mais hypadas? É dos caras bonitos e de boa reputação. Se Jesus estivesse aqui hoje, a igreja dele ia estar vazia, se fosse para atender esse critério aí, de ser bonito e hypado. Sensacional, cara. E agora, você vai botar pra quebrar, então? Fora. O que vai acontecer agora? Vai passar... Você vai fazer quantos anos em um aí? Nos próximos 12 meses, cara? Nós vamos viver pelo menos uns 30 anos em 2 meses. Tô te falando, nós vamos avançar. De agora até setembro, nós vamos avançar uns 30 anos. Glória a Deus. Aliás, nossa conferência já é 2055. Uau. Vamos pra cima. Glória a Deus. Tamo junto. Obrigado, Henrique. Obrigado, viu, irmão? Qual que é o seu Instagram pra quem tá assistindo? PR Eduardo Reis. Bora, segue lá. Vai ser uma benção. Glória a Deus. Obrigado, viu, por compartilhar o É reino. minha. Tamo juntos e Deus Vamos marcar abençoe. mais desses. Com certeza. Nós vamos fazer por etapas, porque dá pra ficar umas 50 horas aí que não acaba o assunto. Amém.